pensadores da antiguidade defendem a história como sendo realmente uma história quando ela é constituída de factos. Hoje vamos recuar no tempo para falarmos do ciclone Idai, uma tempestade tropical severa que fustigou a província de Sofala a 14 de março de 2019. A cidade da Beira foi a porta de entrada. O pronúncio da chegada daquele ciclone foram ventos e um mar agitado ao ponto de suas águas banharem a marginal. Aquele fenômeno natural prolongou-se noite adentro até amanhã de 15 de março. As famílias passaram um mau bocado, pois as suas casas não estavam em condições de os albergar, uma vez que os ventos fortes, que atingiam cerca de 200 km por hora, retiravam os tetos e desabavam as paredes de algumas infraestruturas precárias e não só. Nós pensávamos, isso nunca aconteceu, aí é uma brincadeira. Começamos a passar, mas aquela hora das 19, logo apareceu o corte. Energia, a ventania começou a piorar com chuva. De repente, casa começaram a cair. A gente saímos daqui para ir na praça de Mocimbo, não foi fácil para chegar ali. Foi Deus que nos protegeu. Por que não foi fácil? Foi uma ventania que nunca vimos. De uma velocidade muito maior mesmo. Praticamente nos pegou de surpresa. Foi muito doloroso mesmo. Minha casa saiu chapas. Até tive que correr com crianças de um lado para outro. Não tínhamos nem sítio para nos esconder. Qual foi a vossa alternativa nesta altura? A nossa alternativa era de salvar primeiro as nossas vidas, de sair do local onde estávamos, num local de perigo, porque as casas normalmente estavam a se destruir. Por isso que a única alternativa era procurar um sítio para sobreviver. Sim. Onde foi parar neste tal dia? Numa casa vizinha que tinha um teto de betão. Fomos aí parar muitos vizinhos. Daí conseguimos até no dia seguinte. Dia seguinte amanheceu, a ventania calmou, mas de verdade dava para regressar, não tinha como para parar. Onde já estava a casa, não lembra mais, não tem casa nem nada. Para fazer mais de novo a palhota, passamos a quadrar lá na escola Agostinho Neto, para conseguir só dormir. Os danos foram maiores. Sim, a minha casa totalmente saíram chapas, os bens materiais também, os móveis, todos estragados. Esta idosa conta que depois da passagem do ciclone Idai pela capital provincial de Sofala, ela e seu marido estiveram a viver situações difíceis, tudo porque ajuda alguma tiveram. Conta ela desde o princípio que quando o Idai abateu-se sobre a capital provincial de Sofala, a sua casa perdeu chapas, o seu mobiliário ficou todo ele perdido e foram retirados para o IFAPA, onde ficaram lá por cerca de 2 meses. Terminado o período de emergência, eles retornaram a casa, mas nada tinham para poder sobreviver de forma condigna. Ou seja, encontraram a casa desfeita, não tinham como cobrir a ela
e passaram dias e noites ao relento. Para além de bens materiais, foram igualmente perdidas vidas humanas. Alguns escaparam da morte. Porque eu estava perto da praia, e que minha filha logo aquela água me levou até daquele lado aí. Depois daí eu caí, até que me salvei um senhor e mandou, sei que eu não lhe conheço. Me salvou com minha mala, com minha filha, até conseguiu me empurrar até na primeira esquadra, mas eu sofri. Essa cicatriz, mais de perna, sofri muito e graças a Deus salvei. Até dia seguinte passamos, até data hoje estamos aqui, mas até agora estou casa de aluguel. Ainda já não tenho casa. Mesmo assim, as famílias permanecem em zonas de riscos, enquanto que as autoridades governamentais atribuíram espaços para que possam construir as suas residências em locais seguros. Podemos falar de aproximadamente 10.000 famílias. Se for a falar em número de pessoas, aproximadamente 50.000 pessoas que precisaram de ser retiradas para os locais seguros. Nós temos como ponto de referência o Guaraguara, temos o Savane, Mutua, Mandruzi, que são os centros de reassentamento de referência. Estas famílias receberam parcelas de terra e numa primeira instância foram alocadas tendas. Estas tendas vão sendo substituídas gradualmente com habitações convencionais resilientes, construídas pelo governo e seus parceiros. Algumas dessas famílias estão com seus meios próprios a fazer as suas habitações, sozinhos, não é? Com seus recursos vão fazendo. Algumas delas ainda estão em tendas. Portanto, ainda está abaixo daquilo que era o desejado. Quando vamos fazer o balanço do que já está reconstruído entre aquilo que é habitações convencionais e de material misto, porque dependendo de cada parceiro nem todas são convencionais, algumas são de mistura, material convencional e material tradicional, mas são mais seguras em relação àquilo que tinham. De acordo com a secretária do Estado na província de Sofala, Stella da Graça Pinto Zeca, cerca de 500 habitações resilientes já foram erguidas em alguns bairros da capital provincial de Sofala. Se formos avaliar, por exemplo, na reabilitação de casas, nós temos entre casas reabilitadas e construídas aproximadamente 500 para 500 famílias. Mas isso é pouco, avaliar por aquilo que foi a necessidade de aproximadamente 129.000 famílias que podem precisar de algum apoio para a reconstrução ou a construção das suas infraestruturas. E sempre foi acontecendo em dezenas, para que isso pudesse dar aquelas situações de emergência, uma mais graves, posso assim dizer, mas este ano temos o processo de aglomerado de 15.000 habitações. E houve um inquérito que foi feito com, obviamente, a parte técnica do Instituto Nacional de Estatística, com critérios muito claros, que é para saber quais serão as prioridades para estas 15.000 famílias. E estes critérios são básicos: famílias chefiadas por menores, famílias de mulheres desempregadas e viúvas, pessoas idosas, portanto, os mais vulneráveis para esta primeira fase em volume, que é de 15.000 habitações. Está em processo. Uma vez o ciclone Idai ter sido constituído por ventos e chuvas fortes, resultou não só em destruição de infraestruturas, como também na devastação de culturas diversas, causando prejuízos enormes para as famílias e não só, como também para as grandes empresas que foram obrigadas a fechar, outras a diminuírem trabalhadores, bem como a terem custos mais apertados, pois deviam pagar salários sem que estivessem a produzir. Eu digo-lhe com sinceridade, os meus trabalhadores foram impecáveis, porque perceberam que não era um problema do patrão, não era um problema da empresa, era um problema geral. Fomos gerindo isto a pouco e pouco, souberam esperar, souberam ter essa paciência, souberam trabalhar, e conforme fomos recuperando também fomos sabendo equilibrar as contas com os trabalhadores. Eu pessoalmente não tive problemas com trabalhadores, porque os meus trabalhadores foram excepcionais.
perceberam que, afinal de contas, não era um problema do patrão, era um problema de todos, né? E eles também sentiram isso, porque também ficaram seriamente prejudicados com o ciclone. Pior ainda, com casas precárias, etc. E nós tivemos que ajudar, eu como patrão tive que ajudar os meus trabalhadores, porque pronto, não havia mais aonde se socorrerem a não ser no patrão, na empresa. E felizmente conseguimos a pouco e pouco comprar chapas, comprar muita coisa e hoje minimamente estão recuperados. Esta situação levou a que os empresários pedissem apoio ao governo para que pudessem se reerguer após a passagem daquele fenômeno. As promessas foram feitas e fundado foi o Gabinete de Reconstrução pós-IDAI, este que veio com promessas de apoiar o empresariado local. Uma promessa que não foi cumprida, pois os fundos ainda não foram desembolsados. Era preciso encontrarmos uma plataforma de equilíbrio sobre aquilo que é a expectativa do parceiro, aquilo que é a expectativa da banca que provê o serviço e também aquilo que é a expectativa do beneficiário, que é o setor privado. E felizmente chegou-se a um consenso que também no mês passado, no início deste mês foi anunciado, que era a questão de que inverteu-se. Os 15 milhões de dólares que eram para o crédito passaram para este donativo comparticipado. E os 5 milhões que era para donativo comparticipado é que passou para crédito. E esta situação colocou um pouco mais satisfeito o nosso setor privado. E é um setor privado bastante resiliente. Alguns foram se endividar com estes créditos até altos. Alguns deles estão a recomeçar do zero. Alguns deles, infelizmente, não conseguiram se reerguer. Mas acreditamos que este financiamento que vem, este donativo que vem, poderá de certa forma ajudar para que a força e a resiliência do nosso setor privado possa ter resultados mais visíveis e duradouros. E em suma, enquanto o processo de reconstrução vai acontecendo, o que se tem que fazer agora é pensar de forma resiliente e agir de forma resiliente. E não nos assustarmos a cada evento e não retroceder completamente a cada evento climático que infelizmente tem estado a acontecer, como já testemunhamos. Foi o ciclone Idai, 2019, 2020 veio outro, 2021, estamos a falar do Chalane Luiz, depois veio ainda o Ana, o Gombe. Então já se viu que todos os anos nós teremos situações dessas. Pode entrar um pouco mais por aqui, um pouco mais por ali, mas o mais importante é estarmos precavidos para fazer face a esses eventos extremos. Entre as precauções está a proteção costeira, bem como o plantio de árvores, de forma a que as infraestruturas verdes possam dar seu contributo na redução de catástrofes naturais. O aquecimento global só pode ser amortecido por infraestruturas verdes, porque são esses que fazem com que os raios ultravioletos que incidem sobre a Terra não incidam diretamente na própria terra para não libertar este ar quente, esta temperatura agressiva. Está nas mangas do Conselho Municipal a réplica de infraestruturas verdes. É verdade, não da tamanha dimensão que existe, não é? Mas muitas outras infraestruturas em vários outros sítios e cultivar a mente da população, que cada um que implantar a sua infraestrutura residencial, comercial, pelo menos o mínimo ter uma árvore ao lado dele, porque é esta árvore que faz com que o amortecimento da temperatura seja mais ou menos controlado. Porque a temperatura aumenta muito quando a terra é completamente devastada, não existe nenhum verde, não existe nada. Então nós temos que investir mais na plantação das árvores, investir mais nos locais onde o verde é necessário e também investir mais naquilo que é a conservação de algumas bacias das águas, mas sem trazer algum transtorno para a saúde da população. Da Beira, Albano Cariz garante que, para além desta infraestrutura verde, serão implantadas outras no bairro do Estoril. Beira precisa 7 para se minimizar das inundações. A segunda vai estar lá e toda aquela
zona de expansão que o município vai estendendo, lá a variação de construção e infraestruturas tem locais imediatamente para darmos réplica à parte verde, complementando aquilo que deve ser a consciência de ter infraestruturas verdes para cada zona de expansão. Os efeitos naturais, concretamente os ciclones, têm sido aqueles que trazem muita quantidade de água. E a Beira tem algumas drenagens, sistemas de drenagem. Será que são suficientes para responder a outros fenómenos parecidos com o Idai? Nós agora estamos a trabalhar mais em expandir mais a área de drenagem. Como sabe, a cidade da Beira está em franco crescimento. Cada zona de expansão tem que ser acompanhado de infraestruturas públicas. Essas infraestruturas, estamos a falar de vala de drenagem, de estrada, rede elétrica, rede de água. Tudo isto combinado traz uma Beira saudável. O que nós temos que fazer a partir dos nossos serviços autônomos do saneamento da Beira é projetar mais áreas de drenagem, projetar mais infraestruturas de drenagem, porque a nossa cidade, como uma cidade plana, a única respiração depois de descarga das águas pluviais ou das águas das chuvas é a vala de drenagem. E com esta combinação toda, aliás, agora estamos a fazer mais algumas digressões, estamos a bater muita porta, porque as mudanças climáticas estão no topo da agenda do mundo e a única maneira de poder minimizar o impacto dessas mudanças climáticas é conviver com a água sem a água fazer mal. Viver com as cheias sem as cheias fazerem mal. Em caso de ocorrência de novos ciclones, para evitar que a Beira esteja inundada, a edilidade garante que irá abrir novas valas de drenagem, bem como uma bacia de retenção. Com imagens de Madice Mango, Daniel Madiriz teve sucesso na Beira.